E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui quem tá falando, Gustavo, GSS Games na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje, 18ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC, pra trazer pra vocês, galera, a nossa escalação do nosso time principal focado em pontuação para essa 18ª rodada. Lembrando que esse time não tem nada de valorização, nós estamos pensando exclusivamente em pontuação. Lembrando que nossa quantidade de cartoletas já é bem sadia, ou seja, podemos só colocar jogadores que a gente pensa que pode pontuar bem, independente se ele está tendendo a valorizar ou não. Porém, para você que ainda quer valorizar algumas cartoletas, eu sempre aviso para vocês que mais tarde nessa terça-feira, na descrição do vídeo, se você já estiver vendo terça à noite ou na quarta, terá as nossas escalações de 100 até 150 cartoletas para quem ainda quer valorizar ou para quem ainda não tem tantas cartoletas, tranquilo? Então se inscreve no canal também, parceiro, se você não é inscrito, para você não perder nenhuma novidade. E meu último aviso também é, galera, que qualquer modificação que ocorrer nesse time de hoje vai ocorrer amanhã. Nosso time definitivo vai ser lançado aqui no canal mesmo, junto com o nosso vídeo das ligas. Tranquilo? Então foi isso, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Agora o bicho vai pegar! Vai pegar você! Tá de bobeira! Voltando aqui, galera, e antes de falarmos do nosso time da 18ª rodada, vamos rapidinho falar como fomos nessa 17ª rodada. Nossa última pontuação foi de 60.46, uma pontuação boa. Acima de 60 eu sempre considero uma pontuação boa, principalmente numa rodada onde não foi aquelas rodadas onde todo mundo mitou. Foi uma rodada um pouquinho tensa, a média dos cartoleiros ficou apenas em 38.04. O nosso patrimônio valorizou ainda um pouquinho. Claro, a gente nem pensa muito mais em patrimônio, já que a nossa quantidade de cartoletas já está bem saudável. O nosso melhor pontuador foi o Zé Rafael e o nosso meio de campo ajudou muito com o Guerra, que também foi bem, René Júnior, que também pontuou razoável. Então foi o meio de campo que acabou salvando nossa pontuação. E agora, galera, vamos levantar a cabeça e já pensar nessa 18ª rodada. Ajeitar aqui para vocês. E começando, vamos logo mostrar o nosso goleiro, que é Vanderlei, que vocês já tinham visto. Por que, Gustavo, tu está indo com o Vanderlei se o jogo é contra o Flamengo, galera? É um jogo difícil, né não, Gustavo? Por que tu está indo com o Vanderlei? Galera, não tenho o que falar, o Vanderlei tem uma média de 10.83, um goleiro muito regular, sempre pontua muito bem, as médias dele falam por si só, somente pontuações positivas, 45 defesas difíceis em 11 e somente 11 gols sofridos, dá uma média de mais de 4 defesas difíceis por gol sofrido. Isso é uma média simplesmente absurda. Absurda. Quando eu digo absurda, é absurda mesmo. É só tu raciocinar. Cada defesa difícil vale 3 pontos. 4 vezes 3 dá 12 pontos. E um gol sofrido quer dizer que ele perde menos 2. Ou seja, ele faz em média 10 pontos por jogo, isso sem contar as perspectivas de SG. Isso explica a média absurda que ele tem, uma média de 10.83, mesmo tendo 16 jogos jogados. E o jogo é contra o Flamengo, né, galera? O que poderia significar? O medo, no meu ponto de vista, da confiança pro Vanderlei, que tá fazendo pontuações simplesmente extraordinárias, mesmo nos jogos difíceis. O último jogo foi contra o Grêmio. O Santos, apesar de levar o gol, o Vanderlei ainda conseguiu pontuar 10.40, 3 defesas de pênalti, um goleiro completo para essa rodada. Tem outras opções mais seguras do ponto de vista de SG, porém o Vanderlei eu acho mais seguro do ponto de vista de pontuação, por isso estarei colocando ele no meu time. Baixando aqui para as laterais aqui, galera, vamos agora para os nossos dois laterais, será Léo Moura e Gilberto. Lembrando que Léo Moura vem voltando de lesão. O Edilson também está fora do jogo porque foi expulso no último confronto do Grêmio. O jogo é contra o Atlético Goianiense, né, galera? O lanterna da competição. Nós estamos falando da pior defesa da competição, com já 30 gols sofridos, empatado com a Chapecoense, são as piores defesas, pegando nada mais nada menos que o melhor ataque, um time muito envolvente. O Grêmio tem perspectiva grande tanto de conseguir o SG como de fazer uma quantidade boa de gols, por isso estamos indo com o Léo Moura. Apenas 2 faltas cometidas, 5 roubadas de bola, um dobro. Claro que o espectro dele ainda é muito pequeno e das últimas rodadas ele não jogou. Ele no começo da competição era titular do time do Grêmio. Eu vejo uma perspectiva boa de SG, é um jogador de extrema possibilidade de fazer boas pontuações, por isso estará no nosso time. Tem outras grandes opções também? Tem, principalmente o Sid Clay do Atlético Paranaense. Eu acho uma opção totalmente válida para quem não estiver tão confiante com o Léo Moura ou quem não esteja tão confiante com o Gilberto, que também estará no nosso time.
Aí você se pergunta, Gustavo, por que colocar o Gilberto? Porque o Gilberto é outro monstro. 46 roubadas de bola, apenas 18 faltas cometidas, é mais do que o dobro, bem mais do que o dobro. Apenas 3 cartões amarelos até o momento na competição, uma regularidade de pontuações absurda. O último jogo eu coloquei o Gilberto, mesmo com a derrota do Vasco para o Atlético Paranaense, ele ainda conseguiu pontuar 7.10, jogador muito regular, média de 5.33, pode estar no seu time tranquilo. Cruzeiro, que também vem de oscilações muito grandes na competição, acaba não engatando uma sequência boa de resultados. É uma briga entre oitavo e nono. Eu vejo um leve favoritismo do Vasco, principalmente pela retrospectiva do Cruzeiro, que é muito insegura. Quem sabe pode ser um empate, um SGzinho pro Vasco, já tá bom demais. E o Gilberto nem precisa tanto disso para manter as grandes pontuações que ele sempre tem. Na nossa zaga, galera, primeiro vamos escalar Rodrigo Caio. O São Paulo, do meu ponto de vista, é o grande favorito dessa rodada. Quem sabe aqui o Atlético Paranaense tenha uma equivalência? Pode ser. Porque a confronto é contra o Avaí, o Atlético Paranaense vem de uma grande vitória que fez ele sair da zona do rebaixamento e colocou o Coritiba na zona do rebaixamento. Eu vejo um leve favoritismo contra o Avaí, porém o Avaí é um time que tem uma defesa bem consolidada. O São Paulo mostrou pelo menos uma força de reação. O jogo em si contra o Botafogo não foi de grande favoritismo do São Paulo. Na verdade, o Botafogo estava ganhando até de 3-1. O São Paulo que conseguiu fazer uma virada extraordinária, porém o Coxa vem caindo pelas tabelas, vem muito mal. 4 derrotas consecutivas na competição. Por isso eu vejo o Rodrigo Caio como uma bela opção por essa penca de fatores, perspectiva gigantesca de SG, além de ele ter o dobro de roubar de bola em relação ao número de faltas cometidas. Isso é uma perspectiva muito boa para um jogador de defesa, principalmente um zagueiro. Ao lado dele a gente vai ainda escalar o Paulo André. Como eu já havia dito em relação ao Atlético Paranaense, eu vejo um grande favoritismo, por isso estou colocando ele, apesar de a média dele não ser tão boa. Existem outras opções mais seguras para você que está pensando assim, Gustavo, eu quero mais segurança. O Balbuena é uma opção mais segura se a gente for raciocinar, ele mostra uma maior regularidade, só que o jogo é difícil contra o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro fora de casa, e o Marlon também é outro zagueiro muito regular que vocês podem ver aqui, pontuações muito constantes, roubada de bola muito significativa e muitas vezes sem mesmo conseguir o SG. Na verdade eu acho que eu vou até com o Marlon aqui, porque eu acho que a segurança que ele pode me passar possa valer a pena a escalação dele. Então, defesa fechada com Marlon, Rodrigo Caio, Gilberto, Léo Moura e o Vanderlei. Lembrando aqui, galera, que eu sempre digo pra vocês, não precisa copiar o time, galera. Muitas vezes você pode só escolher alguma opção ou outra. Pode ser que você não goste do Marlon, prefira um jogador que tem mais chance de SG. A Ponte não necessariamente é o time que tem mais chance de SG, porém eu tô colocando o Marlon pela regularidade. O Balbuena encaixaria no mesmo acordo, visto que o Atlético Mineiro em casa, apesar de não estar mostrando uma grande campanha, é o terceiro pior mandante, ainda está com técnico novo, veio de uma vitória boa contra o Curitiba, pode significar uma troca de marés. Então, por isso eu estou indo com o Marlon da Ponte Preta, porém os que eu avisei e falei até agora também são boas opções. No meio de campo a gente vai escalar Diego Souza, né, que volta de suspensão, um jogador extraordinário. 10 jogos, 6 gols e 1 assistência, ou seja, 70% dos jogos do Diego Souza ele faz algum tipo de lance incisivo, ou uma assistência, ou um gol. É um jogador que faz muito falta, porém isso não compromete, porque ele é um jogador de frente, acaba finalizando muito e os gols e a assistência dele acabam compensando e fazendo com que ele tenha uma média muito boa de 5.97, pegando um Fluminense que tem uma defesa muito fragilizada. 24 gols sofridos. Também tem um ponto importante, o Fluminense está um pouco mais descansado, porque teve a semana toda, infelizmente, por um motivo trágico, que foi o falecimento do filho do Abel. O jogo acabou sendo adiado, porém Diego Souza, que não foi pro jogo, vai jogar. André também não jogou o jogo passado, vai jogar. Ou seja, o Sport também vem com peças que não jogaram na semana, ou seja, também estão descansadas. E a defesa do Fluminense, como eu já havia dito, é muito falha. Já 24 gols sofridos até o momento na competição. Então, Diego Souza estará no nosso time. Ao lado dele a gente vai escalar o Bruno Silva, que é um jogador que sempre pode fazer uma mitagem muito boa. Não jogou na rodada passada, é um jogador muito acima da média, 27 roubadas de bola em 24 faltas cometidas, uma perspectiva razoável, visto que roubar de bola vale muito mais do que falta. O problema é o número de faltas ser muito acima do de roubar de bola. E o Bruno Silva ainda tem um fator importante, que o Botafogo, como joga muito com os volantes aparecendo na área, o Bruno Silva muitas vezes funciona até como um meia, alguns momentos ele funciona até como segundo atacante. Isso é muito positivo pra gente e faz com que ele esporadicamente faça boas pontuações, e eu tô confiante que no jogo
desse contra o Palmeiras, que é um jogo onde tendenciosamente o Palmeiras vai tomar rédea, o Bruno Silva vai ter que ter um papel importantíssimo e ele já tem 4 gols e 2 assistências até o momento na competição. E para finalizar o nosso meio de campo, aqui é uma aposta mesmo que eu tô para essa rodada, que é o Nicão, galera. Eu poderia colocar eu tinha que colocar algum jogador de frente do Atlético Paranaense. Eu achei o jogo dele contra o Vasco interessantíssimo. E qual foi o problema? Eu vi os dois jogadores de frente do Atlético Paranaense que estão prováveis. O Pablo é um jogador que negativa muito, é o jogador que eu até mais simpatizo do ataque do Atlético Paranaense, porém não é tão efetivo no Cartola, porque fica muito impedido, não finaliza tanto e faz uma quantidade grande de faltas. O outro seria o que fez até o gol nessa última rodada, esqueci o nome dele, faltou, Ribamar, acredito eu que seja o nome dele, cadê? Acredito que é, eu tenho quase certeza, é o Ribamar. Porém, galera, 2 jogos apenas, é um espectro muito pequeno pra gente definir se ele é um bom jogador ou não. Então, fica difícil a gente colocar um desses jogadores. Já o jogador que eu vou colocar, que vocês vão ver aqui, que é o Nicão, eu vejo uma opção mais segura e por isso ele será a minha aposta. Eu coloquei em algumas poucas rodadas o Nicão, ele decepcionou, porém rodada passada ele já fez 7.30, é um jogador que aparece muito lá na frente, arremata muito bem de fora da área, não compromete muito em número de faltas em relação ao número de roubada de bola, tem uma média até baixa, porém é a minha aposta para essa rodada, quem sabe ele faz uma mitada pesada, o jogo é contra o Avaí, o Atlético Paranaense se vê livre logo dessa zona do rebaixamento. E para começar o nosso comando de ataque, né, galera, vamos logo com Lucas Prato, uma opção que do meu ponto de vista não pode faltar, visto que o São Paulo é o grande favorito dessa rodada. O Prato tem uma média razoável de 4.15, uma quantidade de finalização absurda, um agregado de 49, 5 gols e 44 finalização, dá 49. É uma perspectiva muito alta, mas muito alta mesmo de ele fazer uma grande pontuação nesse jogo. Vejo perspectiva de gol pelo lado do São Paulo, que tá para sair também de vez ali da zona do rebaixamento, visto que o Coritiba ainda está muito perto, o Avaí está muito perto, então ele tem uma perspectiva boa de o Prato fazer gol e por isso estou indo com ele. E no nosso ataque não poderia faltar alguém do Grêmio, eu fiquei em dúvida entre Everton e Pedro Rocha. Eu vou colocar o Everton muito mais pela primeira média dos dois é próxima, porém tem um fator importante em relação ao Everton. Muitos desses jogos ele entrou do banco, isso faz com que a pontuação dele se comprometa e muitas vezes ele é um jogador que finaliza mais do que o Pedro Rocha. O Pedro Rocha muitas vezes é um jogador de velocidade que procura os lados. O Everton é um pouco mais incisivo, a última pontuação dele foi 5.4, mesmo ele não tendo feito muita coisa no jogo. Vejo uma perspectiva muito boa de gol dele para essa rodada, lembrando que Barros e Luan não vão para o jogo. E para finalizar o nosso ataque, eu vou escolar o Arthur da Chape, que eu vejo um favoritismo para cima do Bahia. Bahia que está de técnico novo. O Arthur decepcionou um pouco a gente na rodada passada, 3.4, uma pontuação não é decepcionante, porém uma pontuação baixa. Ele tem uma quantidade boa de finalização, metade dos jogos onde ele joga ou ele faz gol, ele dá assistência, e os scouts dele são positivos. Pela regularidade eu vou colocar ele, apesar de Bahia e Chape virem de péssimos resultados dessa última rodada. E para finalizar o técnico é o Renato Gaúcho, porque eu vejo o Grêmio como melhor perspectiva de grande pontuação para essa rodada. O nosso time ficou de 158.71 cartoletas, eu vou botar eles rapidinho no campinho só para vocês verem como ficou. Ficou Everton, Arthur e Lucas Prato no ataque, Bruno Silva, Nicão e Diego Souza no meio, Léo Moura e Gilberto na lateral, Rodrigo Caio, Marlon na zaga, Vanderlei no gol, técnico Renato Gaúcho. Tranquilo? Então foi isso, galera. Sempre pedindo pra você que assistiu até aqui o vídeo e não papou com like, meu parceiro. E que todos me deem nessa rodada. Um abraço a todos e valeu!